Romanos capítulo 8, verso 17 vai dizer: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se somos filhos, somos também herdeiros. E qual é a herança que nós temos acesso? O que nos foi deixado como herança? Por mais que você já tenha ouvido várias palavras sobre esse assunto, eu tenho certeza que tem algo aqui hoje que você ainda não ouviu. Algo que pode virar uma chave na sua mente e te levar à renovação do entendimento. Como diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. E dentro do texto que nós vamos refletir, eu quero refletir com vocês sobre o texto que Jesus fala algo sobre herança, ok? Nós vamos poder compreender o que Jesus nos aponta como sendo a herança que nos cabe como filhos. Você gosta de ensino? Você gosta de aprender? Você gosta de escola bíblica dominical? Então, se você gosta de ensino, se você gosta de aprender, segue comigo cada minuto para você não perder o que vai estar sendo ensinado, ok? Eu quero pegar o texto que Jesus usa para falar sobre herança, está lá em Lucas capítulo 15. Então nós vamos começar no verso 1. E chegavam-se a ele, ou seja, chegavam-se a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus vem no verso 3 de Lucas 15 e lhes propôs esta parábola, dizendo. Então, diante do questionamento dos escribas e fariseus, dizendo, que Jesus, ou seja, até condenando Jesus, porque Jesus se assentava com publicanos e com pecadores. Aí Jesus fala, então eu vou propor uma parábola para vocês. Então eu quero que você comece, não esqueça que a gente está no ensino, tá? Então eu estou procurando ser bem didático para que o ensinamento ele chegue com muita clareza, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa raciocinar dentro desse ensino, para que público Jesus está falando? Qual é o auditório de Jesus nesse contexto? Já vimos, escribas e fariseus. Então, o público de Jesus é um público judeu, os escribas e os fariseus. Então, logo, Jesus está utilizando uma linguagem própria para escribas e fariseus e também dentro da cultura da época, ok? E esse texto vai nos dizer que Jesus estava lhes propondo uma parábola. Agora, por que Jesus falava por parábolas? Vamos ver um pouquinho do que é uma parábola. As parábolas, em hebraico, a palavra é agadot, que era um poderoso e eficaz método de ensino utilizado pelos sábios de Israel já há muitos anos. Então os rabinos,
eles ensinavam por parábolas. E nós sabemos que Jesus era rabino, porque a palavra rabino quer dizer mestre. E várias vezes nas Escrituras nós vemos Jesus sendo chamado de mestre, ok? Os próprios discípulos, no episódio onde eles estão no barco, eles falam: mestre, não se te dá conta que estamos perecendo? Então Jesus era mestre, Jesus ensinava. E dentro desse contexto do ensino, Jesus ensinava também por parábolas. Uma grande parte dos ensinos de Jesus, principalmente os ensinos concernentes ao reino dos céus, eram feitos através de parábolas, ok? As parábolas eram utilizadas quando se desejava demonstrar um conceito importante, mas esse conceito era expresso de uma forma implícita. Não era uma mensagem explícita, era uma mensagem oculta da maioria dos ouvintes. Algumas parábolas Yeshua explicava, outras ele não explicava. Por exemplo, nós temos Mateus 13, que é a parábola do semeador, e Jesus está falando para a multidão. Quando chega no verso 10, os discípulos, verso 10 de Mateus 13, os discípulos falam assim para Jesus: por que lhes fala por parábolas? No verso 11, Jesus responde: porque a vós, falando para os discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Verso 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E aí o verso 14, isso tudo Jesus está falando para os discípulos pela pergunta que eles fizeram: por que você ensina a eles por parábolas? Por que fala em parábolas? Aí no verso 14 Jesus fala: neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Jesus está fazendo referência a Isaías 6, 9 e 10. Aí lá no verso 18 de Mateus 13, Jesus fala para os discípulos: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus começa a explicar a parábola para os discípulos. Então, como já falamos, grande parte dos ensinos de Jesus sobre o reino dos céus foi feito por meio de parábolas. E as parábolas, elas possuem um segredo, uma mensagem importante, mas ao mesmo tempo oculta. E um dos motivos que Jesus ensinava por parábolas era para evitar que os religiosos o levassem a julgamento antes do tempo, porque os escribas, os fariseus, os saduceus estavam a todo momento querendo pegar Jesus em alguma palavra para poder levá-lo a julgamento. Então, Jesus começava também a falar por parábolas para que ele não fosse pego em palavras antes do tempo, ok? E as parábolas, elas, para serem compreendidas, também se fazia necessário que o ouvinte tivesse conhecimento das parábolas rabínicas contadas dentro do contexto das escolas rabínicas. Então Jesus, por ser rabino, ele tinha também aprendido muitas parábolas, que era uma forma de ensino. E nesse contexto de Lucas 15, não esqueça que estamos falando de herdeiros de Deus, mas todo esse fundamento é para você entender por que Jesus ensinava por parábolas e, nesse contexto de Lucas 15, Jesus começa a falar com os fariseus através de parábolas. Jesus começou por meio das parábolas porque ele não podia utilizar uma linguagem direta justamente para não ser pego por eles dentro daquilo que eles vinham tentando pegar Jesus em algo que fosse contrário à lei ou aos ensinamentos, ok? Então, nesse contexto de Lucas 15, Jesus vem
contando 3 parábolas. A primeira parábola ele fala da ovelha perdida, onde o pastor deixa tudo e vai atrás da ovelha perdida. Chega lá no verso 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quero lembrar para você que os fariseus, eles estavam criticando Jesus porque Jesus se assentava com publicanos e pecadores. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida e fecha essa parábola dizendo: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aí na sequência, Yeshua conta a parábola da dracma perdida. Lucas 15, né? Verso 10, ele fechando a parábola, mais uma vez ele repete para os escribas e fariseus: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele utiliza essas 2 parábolas para falar aos escribas e fariseus da alegria, da festa que há no céu quando um pecador se arrepende, ok? Lembrando que todo esse diálogo começou porque os fariseus e os escribas estavam criticando Jesus por estar assentado com publicanos e pecadores, é o que diz Lucas 15, verso 2, que eles murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus fecha a sua última exposição com a última palavra que deram o título de parábola do filho pródigo. E por se ter dado esse título, a parábola, a maioria se concentra na pessoa do filho que gastou toda a herança. Mas o que Yeshua estava querendo falar para os escribas e fariseus, contando essa terceira parábola? Lembrando que nas outras 2 ele está sempre ressaltando: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então vamos analisar essa parábola dos 2 irmãos, né? O mais moço e o mais velho. Conhecemos bem o irmão mais moço. Ele chega para o pai e fala: pai, quero parte da minha herança. E vai dizer, né, Lucas 15, verso 11, e disse, Jesus contando, né, Lucas 15, verso 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E esse pai repartiu a herança entre eles, entre os 2 filhos. Então, pela cultura judaica, o pai podia deixar os bens distribuídos entre os filhos, né? Porém, esses filhos só poderiam usufruir dos bens depois da morte do pai. E nós estamos falando de escribas e fariseus, onde Jesus está contando uma parábola para aqueles que eram exímios conhecedores da lei. Eles conheciam da lei, eles sabiam como funcionava a coisa. Então, como é que Jesus está propondo uma parábola falando que um filho conseguiu pegar a herança antes da morte do pai? Então, vamos começar a entender o que está por trás, o que está em oculto dentro dessa parábola que Jesus está falando. Então, como eles eram conhecedores da lei, eles já estavam entendendo que Jesus não estava falando de uma herança material que aquele filho levou. Tinha algo que Jesus estava querendo passar para eles. Lembrando mais uma vez que eles estavam criticando Jesus por Jesus estar se assentando com publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas eram conhecedores da lei de Moisés.
Então eles estavam entendendo exatamente onde Jesus os estava confrontando com essas parábolas. Lembra das duas parábolas anteriores? Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E agora Jesus está falando de um pai que tem 2 filhos e que um filho fez uma escolha, que foi optar em estar distante do pai e sair pela vida desfrutando dos bens materiais. Jesus está mostrando aos fariseus e aos escribas por que motivo ele estava se assentando com publicanos e pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos e tinham muito dinheiro. Lembra de Zaqueu, publicano? Que era tão rico que restituiu 10 vezes mais a quem ele havia defraudado? Então Jesus está falando para os escribas, olha, essa classe de pessoa com quem eu estou me assentando, eles escolheram uma vida longe dos princípios da Torá, que é a nossa maior herança. E os fariseus sabiam muito bem o que Jesus estava falando, pois foi o que Moisés havia deixado escrito. Está lá em Deuteronômio 33, verso 4. Vai dizer, Moisés nos deu a lei. Lei é Torá, é ensino, é palavra. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. Jesus está falando por parábola, está contando uma história para levar seus ouvintes a uma reflexão. Jesus está colocando esse pessoal para refletir nas palavras de julgamento deles. Ele está se assentando com publicanos e pecadores. Jesus está falando para os escribas e fariseus, esses publicanos e pecadores são irmãos de vocês. Embora tenham escolhido os bens materiais, eles não encontraram a felicidade aí. Por isso, eles chegam ao fundo do poço. Jesus foi mostrando para eles, através dessa história, desse conto, dessa parábola, desses 2 filhos, estava mostrando que o filho que vai em busca de está se satisfazendo com os bens materiais, em busca da diversão, em busca de uma vida, né, sem compromisso, gastando e tal, fez a opção de estar longe da casa do pai, longe dos princípios do pai, para desfrutar dos bens materiais, de tudo aquilo que o dinheiro poderia lhes proporcionar. E ele está falando, eu estou me assentando com esse pessoal que tem dinheiro, que são os publicanos, porque eu sei que isso não está trazendo felicidade para eles. Eles precisam retornar, eles precisam entender que a verdadeira felicidade está na herança que Moisés nos deixou. Está lá em Deuteronômio 33, 4. E os fariseus estavam entendendo o que Jesus estava falando porque eles eram conhecedores da lei. Eles sabiam qual a herança que lhes cabia. Moisés deixou a lei como herança. Então Jesus está fazendo eles refletirem sobre o julgamento que eles estavam fazendo, porque na própria lei tinha as direções de como se conduzir quando um irmão pecasse ou quando um filho pecasse. Vamos chegar lá. Jesus foi mostrando que uma pessoa que escolhe os bens materiais, ao invés de estar na casa do Pai, essa pessoa logo percebe que não está feliz, que as riquezas acabam. E a pessoa fora da casa do Pai vai viver os piores momentos da sua vida. E aí Jesus pega dentro dessa história e fala, olha, depois que aquele filho gastou tudo, ficou sem nada,
Houve grande fome, houve escassez naquela terra. E aquele filho foi cuidar de porcos. Não poderia haver coisa mais humilhante para um judeu do que ser obrigado, pela necessidade, a ter contato com os porcos, porque judeu não come porco, não tem contato. O porco é considerado um animal imundo. Então, o nível mais baixo que um judeu poderia chegar era exatamente estar se misturando com os porcos. E aí Jesus fala, olha, esse filho que saiu em busca dos prazeres, ele ficou numa condição totalmente deplorável. E aí, nesse estado em que ele se encontrou, longe da casa do pai, vivendo a humilhação que ele estava vivendo, ele cai em si. Olha Jesus contando a história. Esse filho caiu em si. Eu não vou ter tempo aqui de falar versículo por versículo, mas você conhece a parábola. E diz a Bíblia, e esse filho caiu em si. Jesus fala que esse filho caiu em si, ou seja, esse filho olhou para dentro de si mesmo e viu a condição que ele se encontrava, viu a condição em que ele estava. E aí ele reflete, na casa do meu pai, os servos têm pão em abundância. Na casa do meu pai, até os escravos têm as suas necessidades supridas. E eu estou aqui, comendo as alfarrobas dos porcos. E a Bíblia vai dizer que ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele se arrepende e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E se levanta, faz o caminho de volta para a casa do pai. Como falei, não tenho tempo de dizer cada versículo, mas vamos aos principais. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Jesus está falando para uma audiência, para um auditório, para um público que era conhecedor da Torá, e conhecia toda a escritura, de Gênesis a Malaquia, conhecia os salmos, os profetas, conhecia toda a escritura da época. Os fariseus eram conhecedores, eles eram estudiosos, tanto que eles vinham experimentando Jesus para saber se Jesus era o Messias que a Torá dizia. Todo o apontamento que tinha, eles ficavam interrogando Jesus, experimentando Jesus para confirmar se Jesus era realmente o Messias prometido. Então, quando Jesus fala, olha, esse filho declarou, Pai, pequei, eu reconheço que eu pequei contra os céus e contra ti. Jesus estava fazendo referência, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jesus está dizendo para os fariseus que o atributo da misericórdia está acima do atributo da justiça, do juízo. Verso 20, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, viu-o o seu pai. Quando estava longe, o seu pai o viu, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lembre-se, Jesus está falando para um auditório, para um público conhecedor da lei. E pela lei, um filho rebelde, um filho desobediente, um filho beberrão, comilão, tinha que ser apedrejado. Deuteronômio 28, a partir do verso 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde,
que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos. Verso 19. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. Verso 20. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Verso 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Então, pela lei, aquele filho que saiu da casa do pai, foi embora comer, beber, em rebeldia, viver dissolutamente, o castigo para esse filho era ser apedrejado até morrer. Jesus está falando para eles: olha, esse filho se arrependeu. Ele está voltando para casa. Ele não vai ser apedrejado, porque o pai vai ao encontro dele para abraçá-lo, dizendo: eu quero receber meu filho de volta. Ele não vai ser apedrejado. Jesus está mostrando para eles que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Esse filho não tem que ser apedrejado até a morte por ter sido comilão e beberrão. O pai está indo ao encontro dele porque ele se arrependeu e quer voltar para casa. Então o pai está indo ao encontro dele na porta da cidade para que ele não seja apedrejado. Jesus está falando para os escribas e fariseus: não apedreje o irmão que se arrependeu. Não apedreje o irmão que está querendo voltar para casa. Jesus está ensinando que a misericórdia está acima da justiça. Que a misericórdia, a compaixão, diz aí, o pai se moveu de íntima compaixão e correu, foi ao encontro do filho, o abraçou e o beijou para dizer: olha, quem pensava em apedrejar ele está coberto por mim. Eu sou o pai. Ninguém vai apedrejá-lo porque ele está nos meus braços. O que isso tem a ver comigo e com você, meu irmão? Quero dizer para você que em algum momento da sua história você caiu, você se perdeu. Não tenha vergonha de confessar o seu pecado. Não tenha vergonha de dizer para o seu pai: pequei contra o céu e contra ti, mas eu me arrependo e quero voltar para casa. E se você não tiver forças para completar o caminho de volta, o teu pai sai ao teu encontro. Caminhe até onde você tiver força para caminhar. Volte até o pedaço do caminho que você tiver força para retornar, porque o restante do caminho, teu pai vai ao teu encontro para te abraçar e te trazer de volta. Caminhe até onde as tuas forças permitirem, mas volte. Não tenha medo de ser julgado e nem apedrejado. Jesus está falando para os religiosos: olha, vocês não vão apedrejar quem o Pai quer perdoar. Vocês não vão julgar quem o Pai quer perdoar. Por isso eu me assento com publicanos e pecadores. Vamos continuar. Verso 21, o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço ser chamado de seu filho. Esse filho está tão consciente dos seus erros que ele nem mais quer o status de filho, ele se contenta em ser servo. Pai, eu nem preciso mais ser tratado como filho, eu só quero estar perto de ti, nem que seja como um servo. Mas o verso 22 vai dizer: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor
túnica ou o melhor manto, dependendo da tradução, a melhor túnica, o melhor manto, a melhor roupa ou a melhor veste e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Lembra? Que a festa, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Olha o que Jesus está falando para os escribas e para os fariseus. Esse filho que se arrepende, ele vai ser vestido de honra. Esse filho que se arrepende, a honra dele está sendo restituída. Bota um anel nele. Essa túnica está falando de uma cobertura, de uma veste de honra, veste de louvor. E aí ele acrescenta, bota um anel no dedo dele, ou seja, ele está sendo restituído na sua autoridade de filho. Lembra? E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A túnica fala de honra, o anel fala de autoridade. Ponham sandálias nos seus pés. Na cultura da época, o escravo andava descalço, o homem livre andava de sandália. Então o pai está dizendo, põe a sandália nele porque ele é livre. Ele é livre de ser apedrejado, ele é livre de ser julgado, ele é livre de ser rejeitado porque eu, pai, estou recebendo ele de volta. Eu, pai, estou aceitando esse filho de volta. Então põe a sandália porque ele é livre do pecado, ele é livre do jugo do pecado, ele é livre da escravidão. Esse filho é livre. E o boi gordo? O boi gordo só se matava um boi em ocasiões especiais. Na cultura da época, eram nas festas bíblicas, nas festas de casamento, em ocasiões especiais se matava o boi gordo. O boi gordo se matava para as festas. Então o que Jesus está falando para os fariseus e para os escribas é que quando um pecador se arrepende, nós temos que festejar. Então mata o boi gordo. Jesus está dizendo, esse filho, esse irmão de vocês que está voltando, tem que ter festa para ele. E aí nós sabemos o restante da história. Entra o filho mais velho. Já sabemos o posicionamento do filho mais velho. Já conhecemos a história. Eu não tenho tempo de detalhar tudo isso. Mas o filho mais velho é aquele que leva a justiça à risca. Ele não quer aceitar o irmão que se arrependeu. Ele acha que esse irmão tem que ser apedrejado, tem que ser morto, porque ele é um pecador. Jesus está falando para os fariseus, quando alguém se arrepende e volta, ele tem acesso aos mesmos direitos de quem ficou. E quem ficou tem que ser misericordioso e não juiz. Esse teu irmão, é o que o pai fala, esse teu irmão estava morto, mas reviveu, ou seja, ele nasceu de novo. Essa foi a mensagem que Jesus estava deixando para os fariseus e para os escribas, para os religiosos, para os legalistas, que queriam tratar as pessoas no rigor da lei e nem eles mesmos cumpriam a lei. Quando o filho mais novo volta, ele nasce de novo. Esse meu filho estava morto e agora reviveu. Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. O atributo da misericórdia nesse contexto está acima do atributo da justiça. Jesus está dizendo para os religiosos, graça e compaixão estão acima da justiça. A casa do Pai está sempre de portas abertas para receber quem errou, quem vacilou, quem caiu, quem pecou, mas se arrependeu. Quero dizer para você, meu irmão, que pode ter caído, pode ter pecado, pode ter errado, pode ter vacilado. Não se condene. Se levante,
faça o caminho de volta. Volte até onde você conseguir andar, mas tente voltar, tente caminhar, tente regressar. Levante e refaça o caminho de volta, refaça a sua rota, refaça o seu roteiro. Não se intimide com os religiosos, porque obediência sem misericórdia é religiosidade. Obediência é você receber com honra quem o Pai perdoou. O Pai liberou uma palavra para o filho religioso. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Então é tempo de celebrar, é tempo de festejar. Jesus estava ensinando para os escribas e fariseus que a maior herança que um filho pode receber é a Torá, é o ensino, é a palavra. Os bens materiais não vão trazer a felicidade e a segurança que um filho pode ter dentro da casa do Pai, debaixo dos seus princípios, dos seus preceitos, dos seus ensinos. Mas sem o jugo da religiosidade. É isso que ele está ensinando para os escribas e fariseus, falando do filho mais velho. Esse teu irmão tem que ser tratado com misericórdia, sem esse jugo da religiosidade. Não adianta ser um exímio guardador, cumpridor da lei, se você não tem misericórdia. A herança de um filho é a palavra. A herança de um filho é o ensino. A herança de um filho é o que está em Deuteronômio 34, se eu não me engano. Foi isso que eu falei? Deixa eu achar aqui, para a gente não errar. Deixa eu voltar um pouco aqui, um pouquinho só de paciência que a gente está terminando. Deuteronômio 33:4. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. E essa herança nos garante todas as demais coisas. Está lá em Deuteronômio também. Deuteronômio, o livro da lei. Por que que a herança de um filho é a palavra? Finalizando aqui, Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Então, se você pega essa herança que você tem, que é a palavra, a Torá, o ensino, e começa a andar de acordo com o que está aqui, diz Deuteronômio 28, todas essas bênçãos te alcançarão. Então depois você lê lá as bênçãos decorrentes da obediência, mas obediência sem misericórdia, sem compaixão, é religiosidade. Esse foi o ensino que Jesus deixou nessa parábola dos dois irmãos, ensinando aos escribas e fariseus que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, meu irmão, vamos ser misericordiosos com aqueles que erram, com aqueles que caem, porque tem gente que tem até medo de confessar, com medo de ser apedrejado. Mas uma coisa se está aprendendo hoje: o Pai vai ao teu encontro
te abraça para dizer: ninguém vai te apedrejar. Esse filho que estava morto nasceu de novo. Reflete nessa palavra, meu irmão. Reflete nesse ensino. Reflete nessa parábola, olhando por essa ótica da misericórdia que triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. Deus te abençoe.